O universo agora tinha 200 milhões de anos de idade, bilhões de anos-luz de um lado a outro. Sua temperatura caiu tanto que ele estava mais frio do que nitrogênio líquido, menos de 186 graus Celsius. Estava também escuro. Ele teria permanecido um lugar muito sombrio, cheio de gás, mas sem galáxias, estrelas ou planetas, se não tivesse sido por uma coisa. O bebê universo não nasceu perfeito. Carlos Frank criou uma fantástica simulação em 3D de como o primitivo universo evoluiu. Ele mostra que quando o universo emergiu do Big Bang, ele era irregular. Surgiram pequenas rachaduras, que eram muito minúsculas, muito pequenas, e foi essa erupção, na face do bebê universo, que mais tarde se desenvolveu nos padrões que vemos hoje nas galáxias. Sem essas rachaduras, o universo teria sido um lugar muito sombrio. As primeiras pistas de como essas rachaduras se desenvolveram em galáxias e estrelas aparecem quando outros cientistas começaram a examinar a radiação do Big Bang, descoberta por Penzias e Wilson. Assim, Penzias e Wilson viram que essa radiação era, pelo que podiam dizer, uniforme. O que os cosmologistas fizeram nos 20 anos seguintes foi trabalhar muito para tentar encontrar minúsculas variações. E eles acabaram encontrando-as. E para isso eles usaram a WMAP, uma sonda espacial projetada para detectar e analisar em detalhes variações da radiação de fundo cósmico. Lançada em 2001, a sonda de 150 milhões de dólares carregava alguns dos mais sensíveis instrumentos já levados até o espaço. Nossos olhos detectam apenas luz de estrelas visível, mas a WMAP pode sintonizar dentro da invisível radiação de micro-onda. Uma vez em órbita ao redor do Sol, ela apanhava fraca radiação que vem repercutindo pelo universo desde o início dos tempos. Quando olhamos para a radiação de fundo cósmico, estamos olhando para essa radiação que vem fluindo em nossa direção desde 500 milhões de anos depois do Big Bang. Inicialmente, o universo cósmico parecia sem brilho e parecia ser o mesmo em toda parte. Mas quando a WMAP revelou o contraste, os resultados foram espetaculares. O bebê universo não era nada uniforme e sem brilho. Estava cheio de oscilações. Essas minúsculas oscilações nos dizem quais as variações em densidade, quantas coisas há e como ela varia de lugar para lugar. Essas regiões mais densas sucumbirão para formar agrupamentos de galáxias e superagrupamentos e as próprias galáxias. Essas regiões de pouca densidade irão crescer e se tornar regiões vazias entre galáxias. Portanto, esse quadro, na verdade, é nossa conexão entre o universo quando era um bebê com 500 milhões de anos de idade e o universo hoje com 13 bilhões de anos. Essas minúsculas imperfeições no emergente universo se tornariam galáxias e estrelas. É uma das mais fantásticas proposições em física. A ideia de que galáxias como a Via Láctea, que contém 100 milhões de estrelas, começaram outrora sua vida como uma minúscula rachadura na estrutura do universo. O material nessas rachaduras estava repleto de nuvens de átomos de hidrogênio rodopiando. O vazio entre as nuvens crescia cada vez mais. As nuvens de gás ficaram mais densas e mais quentes. A gravidade uniu as nuvens de gás em filamentos, como contas em fios de uma rede cósmica. Onde os gigantescos filamentos formaram grandes glóbulos, estrelas e galáxias iriam se formar. À medida que o universo evoluía, gases eram capazes de se condensar em nuvens, que finalmente se desfaziam para formar estrelas. As estrelas se acomodavam em um disco rotatório que mais tarde se tornaria uma galáxia em espiral, como a Via Láctea. Durante milhões de anos, átomos de hidrogênio se agruparam e se aqueceram. Os átomos começaram a se amalgamar, liberando energia, e as nuvens de gás passaram a brilhar intensamente. Finalmente nasceu uma estrela. Por todo o universo, milhões de estrelas brilharam pela primeira vez. A aparição das primeiras estrelas deve ter sido um acontecimento espetacular. Se estivéssemos lá, teríamos realmente visto fogos de artifício, isolados,
enormes clarões de luz gerados quando do nascimento das estrelas. O universo se expandiu muitos trilhões de vezes seu tamanho original. Ele ficou repleto de estrelas recém-criadas, feitas de hidrogênio e hélio. Essas jovens estrelas não eram nada parecidas com o nosso Sol. Elas eram muito instáveis. Mas foi sua instabilidade que faria do universo um lugar muito mais interessante, porque bem no fundo de cada nova estrela, algo surpreendente estava acontecendo. Elas estavam criando novos elementos. A ideia de que as estrelas formam átomos veio do astrofísico inglês Sir Fred Hoyle, um dos maiores astrônomos do século XX. Hoyle não acreditava que o universo começara em uma única explosão. Na verdade, ele cunhou o nome Big Bang como um termo irônico. Hoyle queria saber de onde vinham os elementos mais pesados do que hidrogênio e hélio. Ele imaginou que as estrelas agiam como reatores nucleares, trabalhando um pouco como uma bomba de hidrogênio em câmera lenta. Mas muitos bilhões de vezes mais poderosa. E seu lixo nuclear eram novos elementos. Mas levaria anos até que cientistas pudessem confirmar sua teoria analisando a luz das estrelas. Cada elemento emite uma luz a uma frequência em especial quando aquecido. Imagine uma lâmpada de rua, de sódio. Ela emite luz de uma cor amarela específica do sódio. O mesmo acontece com as estrelas. Veja nosso Sol. Se você fragmentar a luz em um espectro, é possível ver linhas como uma barra de código correspondendo aos elementos. Cada elemento possui cores específicas, auxiliando os cientistas a identificar elementos como o hidrogênio, que emite principalmente luz vermelha. Em 1990, a NASA lançou o telescópio espacial Hubble para decifrar alguns dos mistérios de nosso primitivo universo. O Hubble prometia aos cientistas visões sem precedentes do jovem universo. Seria possível olhar de volta através do espaço e tempo e examinar as primeiras estrelas para descobrir se elas estavam produzindo novos elementos. Mas o sonho logo se tornou o pior dos pesadelos. Depois de ter sido lançado, descobriu-se que o espelho do Hubble estava distorcido. Ele via tudo fora de foco. Ele precisava de lentes corretivas. E a única maneira de consertá-lo era enviando um outro ônibus espacial. Uma das pessoas que o consertaria era o astronauta Jeff Hoffman. Estávamos trabalhando com um telescópio de $2 bilhões e a última coisa que queríamos era quebrar alguma coisa e deixá-lo pior do que quando chegamos lá. Primeiro, a equipe da missão de resgate teve de capturar o telescópio defeituoso. E então executar uma missão de conserto sem precedentes na história de voos espaciais. Primeiro, eles tiveram de abrir as portas de acesso na parte lateral do telescópio. O que faz o trabalho no Hubble ser muito diferente de trabalhar em um carro é que você olha por cima do ombro e lá está você no espaço, e a Terra abaixo de você e as estrelas acima de você. Os astronautas tiveram de executar um trabalho extremamente minucioso nas mais difíceis condições. Quando se está trabalhando com uma roupa espacial, suas mãos ficam obstruídas por luvas espessas e rígidas. É mais ou menos como trabalhar com luvas de esqui. Foi realmente um desafio. Tudo ia bem até Hoffman tentar fechar as enormes portas de acesso. Eu precisava fechar as portas. E quando fui fechá-las, percebi que elas não estavam fechando corretamente. As portas estavam por algum motivo empenadas. E demorou um pouco para fecharem. Isso era muito sério. Se não se consegue fechar as portas, perde-se o telescópio.